Aqui a bola não para, nosso convidado está aqui ao meu lado, Antônio Neto, que é presidente do SINDPD, sindicato que é instalado aqui na Avenida Angélica. Nós estamos aqui bem pertinho do centro de São Paulo, bem pertinho da Zona Oeste, conselheiro palmeirense. Antônio Neto já participou do nosso programa Bola Não Para, também presidente do Diretório Municipal do PDT. E a gente vai falar de um assunto interessante, que mistura um pouco o lado político, mas o lado do esporte também, a reforma da Previdência, né? Um assunto que está envolvendo todos os lados políticos, envolvendo a opinião pública. Vai caminhar, não vai caminhar? Qual a opinião do Antônio Neto a respeito? E o esporte? O que acontece em relação ao esporte sobre a reforma da Previdência? Antônio Neto, primeiro, muito obrigado mais uma vez por atender a gente aqui. Que isso, eu que agradeço, é uma honra estar aqui. Legal. A bola não para. Isso aí. Reforma da Previdência. Primeiro, a sua opinião como presidente do sindicato, filiado ao PDT. O que você pensa a respeito sobre essa reforma da Previdência, como está sendo encaminhada? A gente percebe que quem é ligado aos sindicatos, ao trabalhador, não vê com bons olhos o que está sendo proposto pelo atual presidente Bolsonaro. Qual é a sua opinião? O que você pensa a respeito, Antônio Neto? Olha, Fred, nós fizemos uma boa análise da proposta deles. A proposta é muito ruim. E tem o que a gente chama na gíria cotidiana, inclusive na gíria esportiva, tem muito bode ali dentro, sabe? Só para você ter uma ideia, já na Comissão de Constituição e Justiça já tiraram 4 bodes. Sim. Veja, tinha uma coisa lá que é a questão do FGTS de quem está aposentado. O que é que isso tem a ver com a aposentadoria? Se já está aposentado. Ele já está aposentado e não tem nada a ver com a... Estava lá. Tirou-se. Outra coisa que tirou, e aí já era uma estratégia para diminuir o acesso do mais pobre à justiça, é centralizar a justiça, uma vara especial da Previdência só em Brasília. Ou seja, hoje elas são espalhadas por todo o Brasil. Sim. Então, se o aposentado quer pedir uma revisão, o aposentado quer pedir alguma diferença, ele vai aqui na vara especial da Previdência aqui em São Paulo. Não, queria centralizar em Brasília, então acabou com isso também. Que não tinha, aí tinha a ver com a Previdência, mas... Tá. Aí outra coisa que tinha lá é a PEC da Bengala. Ou seja, há um tempo atrás teve uma PEC que aumentou de 70 para 75 anos o máximo que um juiz do Supremo Tribunal, dos tribunais superiores poderiam continuar trabalhando para não ter aposentadoria compulsória. Sim. E ele estava mexendo para diminuir isso, para poder nomear juízes para esse ministro, para esse Supremo. Também tiraram fora. Você vê, são coisas que não têm nada a ver. E outra coisa é a desconstitucionalização da Previdência. Tirar da Constituição a Previdência para que pudesse ser feito por lei complementar. Tá. E também trazendo para ser exclusivo da Presidência da República legislar sobre isso. Também tirou fora. Ou seja, já tiraram 4 grandes bodes. Ainda deixaram outros muito grandes lá. A história do BPC, que é o benefício de prestação continuada, que eles mudaram, tiraram lá. O seguinte, olha, porque hoje quem não tem nada, com 65 anos pode ter um salário mínimo. Sim. Não é isso? Isso. Que desde que não tenha renda, a Seguridade Social dá a ele o salário mínimo. Eles disseram o seguinte, olha, se você... E precisa ter 65 anos. Agora diz assim, com 60 anos você pode pegar 400 pau por mês. O que são 400 reais hoje? Nós sabemos que é nada. E aí depois, com 70, você passa a ganhar um salário mínimo. Veja que coisa, é um crime, não tem nada disso. Segundo os trabalhadores rurais, eles estão dizendo que o trabalhador rural tem que ter mesmo tempo de serviço, ou mesma idade que o trabalhador da cidade. Imagine você, quem trabalha aqui na Paulista, em São Paulo, né, no ar-condicionado, no conforto do escritório, ser comparado com um companheiro trabalhador lá do sertão do Nordeste. Aquele calor. Ou aqui no interior de São Paulo. Vamos pegar mais perto ainda. Eu estava falando exatamente isso hoje. Os movimentadores de mercadoria, os companheiros que lombam sacas aqui no Ceasa. Sim. Como é que aquele cara pode ter a mesma idade para aposentar do que qualquer um de nós que tem uma vida um pouco mais confortável no ambiente de trabalho? Não pode ter. Então, é outra coisa bastante complicada. E o terceiro ponto bastante complicado que a gente está vendo aí é a questão dos professores também, que é uma categoria que é diferente, que tem que ter um tratamento especial, como o Japão faz. Você sabe que no Japão a única categoria ou pessoa que não precisa se ajoelhar perante o imperador são os professores, né? Porque
Mas isso tudo ainda você está discutindo. Sim. Mas o pior mesmo, Fred, é a tal da capitalização. É acabar com o sistema de repartição que nós temos hoje e passar a ter a tal da capitalização. Ou seja, você vai fazer uma poupança para se aposentar. Isso é um crime. Porque o projeto é igualzinho ao projeto que Pinochet, eu vou repetir para vocês aí que estão nos assistindo, Pinochet, o ditador do Chile, em 1981 implementou no Chile. E que agora os velhos aposentados estão passando fome. Há um índice elevadíssimo, é só pesquisar na internet, um elevadíssimo índice de suicídio de idosos porque estão sem condições. Eu acabei de ver uma propaganda ou uma reportagem de um senhor de 90 anos pulando corda numa praça para amealhar algumas moedas para complementar o seu salário, porque eles estão recebendo 2/3 a menos do que o salário mínimo do Chile. Se não deu certo lá, não vai dar certo aqui. Que é muito maior. É muito maior. Sobre a reforma da Previdência, que colocam assim, para o país andar, para tudo se movimentar, tem que existir essa reforma da Previdência. Tem que existir, mas não nessas regras, né? Olha, primeiro é uma grande falácia, uma mentira grande. Jogaram toda a culpa do problema no Brasil em cima da Previdência, em cima dos trabalhadores. Porque aqui a Previdência, a saúde e a assistência social, que é a seguridade. Sim. Não é só isso. Você pega, por exemplo, se é isso mesmo, por que não acaba com as isenções de imposto para as grandes empresas? Você sabe esse tal de Luciano da Havan? Ele parcelou a dívida que ele tinha com a Previdência e com as multas que ele tomou por descumprir uma série de coisas lá em 115 anos. Anos? Anos. Eu também assustei. Eu fui verificar, é verdade. Não são meses, são anos. Não são meses, são anos. Mas nem a terceira geração dele vai pagar isso. Isso é um crime lesa pátria. O Temer fez uma medida provisória chamada Repetro, que deu isenção de 20 anos para as transnacionais do petróleo, que a somatória dessas isenções dá R$1 trilhão. Uau. 50 bilhões por ano. Quer dizer, para isso tem dinheiro. Para o Itaú tem dinheiro para parcelar as dívidas, para o Bradesco. Ou seja, primeiro resolve essas questões, faz uma reforma tributária fiscal, né? Que o Brasil, o imposto, quem paga é pobre, rico não paga imposto. E aí depois você vai olhar se a Previdência precisa. Quer mexer na Previdência? Estamos dispostos a discutir, mas não nessas bases que estão aí. Essas bases são muito ruins. Que o Brasil está se tornando um país velho, né? Nós estamos mais envelhecidos, tem mais velhos do que novos. Também uma alegação para se fazer uma reforma da Previdência para atender, de uma forma geral, uma população que cresceu em relação à idade, tanto expectativa de vida, como também ser um país mais velho. Temos mais velhos do que jovens. O que você pensa? Olha, o mundo está assim. Antigamente, né, as famílias tinham 4, 5 filhos. Hoje as famílias reduzem para 1, 2 filhos no máximo. Mas isso é no mundo. O problema é igual em qualquer lugar do mundo. Quer dizer, só aqui é problema? Então vamos fazer como alguns países estão fazendo, incentivar a natalidade. Ao invés de você desincentivar a natalidade, incentive a natalidade. A China, por exemplo, que ela restringia muito a natalidade, liberou a natalidade, porque sabe que vai precisar de mão de obra no futuro para fazer toda a transição necessária. Ou seja, tem outras formas de analisar essas questões. E olha, ter aí uma massa de aposentados é muito importante. Fred, hoje, 70% dos municípios do Brasil, vou repetir para você, 70% recebem dinheiro através das aposentadorias de todas pessoas que moram nessas cidades, mais do que o fundo de participação do município. Então, restringir, diminuir a aposentadoria, reduzir o recebimento do aposentado, vai inviabilizar municípios. Porque quando o velho recebe a aposentadoria, ele não aplica na bolsa não, Fred. Ele gasta na economia local, na padaria, no armazém, ali. Ele usa o dinheiro. Ele usa o dinheiro ali. Então, isso para mim é outra falácia. Tá. E as previsões desses caras que estão falando que daqui 60 anos, esses caras não conseguem prever o PIB deste ano. Veja que todo mês fala assim, reduzir o PIB para não sei quanto, resumir o PIB para não sei quanto. Agora tem um dado, Fred, que eu quero que você fique atento e os seus ouvintes prestem muita atenção. O Brasil, ano passado, cresceu 1,1. O PIB do Brasil foi 1,1. Tá. Fechado, já hoje a gente tem esse dado. E foi o ano de maior crescimento do lucro dos bancos. Os bancos juntos no Brasil tiveram 97 bilhões de lucro líquido.
Como é que pode? A economia está totalmente parada, 14 milhões de desempregados, fechou 12 mil empresas, não sei quantos comércios, e os bancos recebem 97 bilhões de reais de lucro líquido. Alguma coisa está errada. Com certeza. O rentismo não pode. Ou seja, a economia virtuosa roda com a economia girando. O trabalhador comprando coisa na loja, a loja pede produtos para a fábrica. O consumo caiu nesse momento. Caiu demais. 63 milhões estão, como diz aí, 63 milhões inadimplentes. Sim. Então, compra na loja, a loja pede para a fábrica produz. Como você não tem compra, não tem pedido para a fábrica, o que acontece com os trabalhadores das fábricas? São demitidos. Isso. E aí você parou a roda da economia, a roda virtuosa da economia. E aproveitando, a gente está falando da reforma da Previdência, depois a gente vai falar um pouco mais em relação a esporte e futebol, mas já falando um pouquinho de esporte. Para o atleta, para o esportista em si, a gente pode até citar o jogador de futebol, a gente fala que parece que é uma vida à parte, né? O jogador de futebol parece que são regras à parte do cidadão comum, cidadão normal. Mas, na verdade, ele tem obrigações e o clube tem obrigações também com o trabalhador, com o jogador, como um trabalhador comum, como um trabalhador normal, através da CLT. Isso. Que há o registro. E agora, há uma diferença. Antigamente era muito mais na imagem do que na carteira, como se fala. Agora não, está tendo uma equilibrada depois de tantos problemas que já existiram na justiça, diferença de valores, entre outras coisas. Altera muito também para o jogador de futebol, Neto, em relação a todo o reflexo que eu acabei de falar para você, para o trabalhador seletista de qualquer empresa, reflete para lá também, né? Porque lá eles também têm fundo de garantia, e nós sabemos que 70, 80, talvez até mais, você talvez tenha até esse dado melhor que eu, 80% dos jogadores profissionais de futebol estão na faixa de 1 a 3 salários mínimos. E eles vão aposentar com isso. Né? Eu penso até que no futuro os sindicatos atletas, as categorias, os clubes deveriam fazer um fundo de pensão associativa para que dê uma complementação de aposentadoria para esses companheiros. Porque a gente vê alguns jogadores, inclusive famosos, que depois perderam tudo e veja, 35 anos, 36 anos, essa pessoa já teve que parar, porque são raros os que vão há 40 anos. E você sabe, quando se aposenta, a receita dele não existe, vai viver do INSS. Isso tudo precisaria efetivamente de você ter uma forma de que eles pudessem ter um final de vida também bastante tranquila, né? Tendo uma renda que talvez um fundo de pensão associativa complementar fosse uma das saídas para que a gente pudesse ajudar esses milhares de jogadores brasileiros que estão aí, que depois que passa a sua fase, não tem como ter subsistência. E a gente vai para o intervalo rapidinho aqui no A Bola Não Para, a gente vai voltar ainda para falar um pouquinho das comemorações do dia 1º de maio, e na sequência a gente vai falar um pouquinho de Palmeiras, que é inevitável não falar com o Antônio Neto, que é conselheiro, e principalmente palmeirense, muito mais do que um conselheiro, é verde do Palmeiras. Verde. Verde, não é roxo, é verde. Verde. E a gente vai falar um pouquinho, a gente vai para o intervalo rapidinho aqui no A Bola Não Para, e já voltamos para falar um pouquinho mais da festa do trabalhador e também do Palmeiras. Você pode ir no A Bola Não Para concorrer a uma destas bolas da Pênalti, oficial de basquete do Campeonato da Federação Paulista de Basquete, bola oficial da competição. Agradecendo a federação, através do presidente Enio Correia, que ofereceu essas duas bolas da Pênalti para vocês. Então, utilize a hashtag A Bola Não Para nas minhas redes sociais, marque 2 amigos no meu Instagram, por exemplo, e você pode concorrer, seus amigos também, a esta bola Pênalti. Cada um tem a chance, aí 2 pessoas podem ganhar essa bola pênalti, essa bola basquete para vocês, de basquete, para vocês aqui no A Bola Não Para. Eu espero a participação de vocês. Estamos de volta, A Bola Não Para, vocês viram aí, hein? Vocês podem concorrer a 2 bolas pênalti de basquete, oferecimento da Federação Paulista de Basquete, agradecendo ao presidente Enio Correia, que deu essa possibilidade pra gente colocar para sortear 2 bolas oficiais do Campeonato Paulista
de basquete. Só ir lá nas minhas redes sociais ou aqui mesmo no YouTube, colocar a hashtag A Bola Não Para, você está concorrendo. Se quiser marcar 2 amigos, até para se inscrever, conhecer meu canal aqui no YouTube, o canal do Fred Júnior, será bem-vindo e também vai participar para poder ganhar essas 2 bolas pênalti, uma para cada um, é óbvio, mas tem a chance de ganhar aí 2 bolas de basquete, é um oferecimento da Federação Paulista de Basquete. Nosso convidado aqui ao meu lado, Antônio Neto, estamos aqui no sindicato, no SINDPD, aqui na Avenida Angélica, bem pertinho aqui do centro da cidade, de São Paulo, também da Zona Oeste. Antônio Neto, a gente estava falando sobre reforma da Previdência e você está com uma cartilha aí na mão. O que é essa cartilha? Nós fizemos uma cartilhinha explicativa para que conheçam a nossa visão e a nossa crítica a essa reforma da Previdência. Então, quem está acompanhando os internautas, seus internautas que quiserem essa cartilha, você vai levar um bocado para quem escrever para você, a gente faz chegar seja via digital, seja via física, mas aqui explica a nossa crítica, tudo isso que nós acabamos de falar, por que nós somos contra essa reforma que o presidente Bolsonaro e sua equipe estão tentando fazê-la. E só para aproveitando nessa linha, hoje se aprovaria a reforma da Previdência? Hoje ele não tem votos para isso. Não? Não. Porque as pessoas quando começam, a gente discute com algum deputado, com algum senador, e eles veem coisa, tem disso lá? Tem, porque eles ainda não conseguiram abrir. A cada momento que você abre, tem uma surpresa. Tem uma surpresa. Tem uma lá... Não é aquele chocolate que vem a surpresa, mas a reforma... Não, só para você ter uma ideia, da última surpresa que a gente viu, eles estão inibindo a possibilidade de ações judiciais para que as pessoas possam ter um remédio. Porque hoje muitos companheiros e companheiras tem remédio que o Estado teria que dar e chega lá não tem o remédio. O cara fez um transplante de rim, precisa do remédio imunossupressor que garanta a não rejeição. Chega lá no Estado, não tem. E aí vai na Justiça e a Justiça obriga o Estado a comprar esse remédio. Sim. Então... Nessa reforma está lá dito que a Justiça não pode mais fazer isso. É mesmo? Não se assuste, é isso mesmo, Fred. Essa reforma não é uma reforma para o povo brasileiro, é uma reforma para os bancos, porque eles querem fazer a capitalização. O sistema de capitalização é um sistema, e privado, é um sistema que vai juntar dinheiro, um fundo. Imagine que os cálculos que nós fizemos, que daqui 30 anos, quando fizer a capitalização, quando começarem a receber os primeiros... Você pagou 30, 35 anos. Os bancos acumularam, durante todo esse período, 54 trilhões de reais. Trilhões. Agora, isso são dinheiro dos trabalhadores, não são? Mas aí ele ganha por ano, como taxa de administração, taxa de serviço, essas coisas todas, 380 bilhões por ano. É brincadeira, é muito dinheiro para banco, mais dinheiro para banco. Então é por isso que nós fazemos crítica. Nós somos favoráveis até que você tenha o fundo complementar, mas aí tem que ser estatal e esse fundo seja administrado pelos trabalhadores, pelos empresários, pelo aposentado e pelo governo. Uma gestão quadripartite, para que o dinheiro seja usado de maneira boa para fazer infraestrutura no país, não ficar só na ciranda financeira que não faz nada, né? Claro. E aproveitando, tivemos a festa do trabalhador, dia 1º de maio, aqui em São Paulo. Como que foi a festa? Queria que você falasse um pouquinho aí, saldo positivo para vocês? Muito positivo. Olha, para vocês terem uma ideia, fazia 40 anos que o movimento sindical não se juntavam todas as centrais. Nós juntamos nesse 1º de maio aqui no Vale do Anhangabaú, mais de 250 mil pessoas porque foi um dia de shows, palestras, informes, e finalizou até com um show de Ludmilla, 7 da noite, cantou Leci Brandão, né? E outros tantos que cantaram lá durante o dia. E as 10 centrais, os partidos políticos progressistas, o movimento sindical progressista falaram. E nós tivemos a oportunidade de dizer, cada central dando seu recado, levou seus militantes, ou seja, foi um dia muito especial, dia de luta. Fazia muitos anos que não acontecia essa unidade, até porque, você sabe, outrora faziam alguns 1º de maio com sorteios de apartamentos, sorteio de casa, e era um show, não era
de luta. Agora foi de luta contra a reforma da Previdência, por mais emprego, salários dignos e que a roda da economia se desenvolva o mais rápido possível. Porque nós estamos aqui já há 4 meses passados desse novo governo, não há uma proposta de retomada do crescimento, retomada da economia. Pelo contrário, os projetos que a gente tem visto lá são para tirar direitos, tirar coisas do trabalhador, do povo em geral. E só aproveitando, né, você disse dessa união do movimento sindical, também pelo que aconteceu com os sindicatos, Neto, menos recursos, menos verbas, essa mudança em relação ao que fizeram com os sindicatos, esses repasses que antes existiam e faziam com que o sindicato conseguisse viver tranquilamente, normalmente, não tranquilamente, mas normalmente, e que isso foi retirado? O que nós tínhamos, porque o sistema sindical brasileiro, Fred, as pessoas às vezes não compreendem bem isso, mas você tem a representação por categoria, ou seja, quando eu assino uma convenção coletiva, sim, vale para todos os integrantes da categoria. Sim. Então havia, seja sócio ou não seja sócio, contribua ou não contribua com o sindicato. Ele teria direito àquela convenção coletiva. Certo. E tinha uma contribuição anual, que era um dia de trabalho, que é a contribuição sindical, que sustentava essa luta. Então mantinha a área jurídica do sindicato, essas coisas todas. O que houve foi a reforma trabalhista, tirou a compulsoriedade disso. Então está uma grande discussão, uma grande confusão sobre isso. Se você, só quem contribua vai ter o direito às coisas, por exemplo, pega o meu sindicato aqui, este sindicato. A jornada de trabalho constitucional é de 44 horas. Se você, por aí, a maioria dos trabalhadores trabalham 44 horas semanais. Aqui o trabalhador de tecnologia da informação, na convenção coletiva, nós conquistamos 40 horas. Isso é um benefício conquistado pelo sindicato. Quem vai ter direito a isso? Todos os trabalhadores, contribuintes ou não, porque outrora todos contribuíam com o dia sindical. Agora não contribui mais. Sim. Então, quem contribui tem direito, como é que fica agora? Esta solução não foi dada ainda. Está nebulosa ainda. Está nebulosa. Mas mais do que isso, não é o problema financeiro que está atrapalhando nós, não. É o caos jurídico que esse governo tem causado na relação capital-trabalho. Nós sabemos que vamos resolver isso logo, logo, de maneira bastante tranquila, porque a lei de reforma trabalhista deu uma caneta forte para o sindicato. Ele instituiu dentro da lei o acordado sobre legislado. Ele diz que eu posso dizer, a lei diz isto, eu posso dizer aquilo, desde que eu não traia a Constituição, sim, eu posso fazer várias coisas. Então vai ser muito interessante essa nova realidade. Ganha uma força de um outro lado. Isso. E daí você vai também, ao fazer isso, vai também discutir com os trabalhadores o financiamento dos sindicatos. Entendi. Vamos lá falar de Palmeiras. Opa, minha paixão. E aí, Neto, o que você está achando desse Palmeiras? Muita gente fala, tem tanta gente, tanta opção, tem que jogar melhor, não está jogando. Tudo bem, veio de algumas goleadas agora o Palmeiras, mas há um questionamento sobre o aproveitamento no geral, que poderia ser melhor do que está mostrando. A entrega poderia ser maior do que está entregando. E aí as justificativas. Time que gasta 12 milhões de folha salarial, tem cara acomodado lá, o cara sabe que vai sempre todo mês cair no dele, ele está tranquilo. Titular ou reserva, a alegria no bolso vai ser a mesma. Né? Esse é o problema. Nós temos um plantel muito grande. Sim. E você montar time, né? E a nossa comissão técnica tem feito isso. Às vezes o time titular não joga todos os jogos. Então ele poupa jogadores, porque ele vem, por exemplo, de um jogo lá no Peru e volta para cá e vai jogar lá no Alagoas. O que ele faz? Ele descansa aqueles que foram titulares lá no Peru e botam... Agora, para engrenar tudo isso é ao longo do ano. É ao longo do ano. Mas podia entregar mais. Nós, como torcedores, como apaixonados pelo Palmeiras, achamos que o Palmeiras, por exemplo, não entendemos como é que saímos do Campeonato Paulista. Você veja, o time nosso não podia... Mas ali a gente dá até desculpa que é o início da temporada, todo mundo voltou de férias, novos jogadores chegaram, mas... Tem plantel. Sim. E a base é do campeão brasileiro, né? A base é a mesma base. Ou seja, essas são as dificuldades que a gente está. Agora, futebol é o único esporte do mundo, e é o que nós somos apaixonados por causa disso, que um time, por menor que seja, menos qualificado que seja, derrota o campeão mundial. Sim. É o único esporte, não tem outro que haja esse tipo de coisa. Mas o Palmeiras, eu creio que esse ano dará muitas alegrias à nossa torcida. Muitas alegrias. Perguntam-se assim, tem que pensar na Libertadores só, ou como diz a torcida, obsessão da Libertadores,
Ou não, Neto? Você acha que... Não, nós temos obrigação, não é nem obsessão agora. Vou até parafrasear você. Essa obsessão pela Libertadores é um negócio legal nosso, né? Mas nós temos plantel para disputar todos os campeonatos. Eu não digo ganhar todos os campeonatos, porque nós sabemos como é que funciona os jogos, né? Às vezes a bola não entra, às vezes não é um bom dia dos nossos atletas, mas tem que estar pelo menos ali disputando o título. E ganhar alguns, né? Não podemos deixar de ganhar. Estamos disputando 3 títulos, né? Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão. Brasileiro até dezembro, mas é o mais longo, mais complicado. Eu sou da tese que a gente tinha que dar um split agora de 10 jogos, aí ganhar os 10 jogos seguidos, para que a gente já acumular uma reserva para o futuro. Vai para a Copa América, quando tiver essa pausa, já com uma tranquilidade. Com tranquilidade. E tem time para isso. Bom, o Neto é presidente do sindicato, já nós dissemos aqui, e já participou de diversas negociações. E não é fácil negociar com o patrão, é difícil. Não é fácil. E essa negociação Globo e Palmeiras, hein, Neto? O que você pensa a respeito? A gente está até dizendo, né, e é óbvio, nas redes sociais a gente percebe que o torcedor realmente abraçou o Palmeiras. Existe uma certa rejeição à televisão, à imprensa existe essa rejeição. O Palmeiras às vezes é meio reticente com a imprensa, não é de hoje, a gente percebe, eu como setorista do Palmeiras por 15 anos, eu percebi isso. Todo torcedor acha que a imprensa, de todo o time, a imprensa carrega contra o seu time, sabe? Todo torcedor. Mas o Palmeiras em especial parece que sente um pouco mais isso. E eu garanto, assim, eu como jornalista, não é assim, não chega ninguém na redação, vamos ferrar o Palmeiras, não existe isso, mas o torcedor tem esse sentimento. Eu falo que não e posso garantir que onde eu trabalhei, que foi na Jovem Pan, não existia isso. Em outros lugares onde eu convivo também não existe essa campanha contra o Palmeiras como o palmeirense acha que existe em relação à imprensa. Mas não é esse o assunto. Negociação Globo e Palmeiras, né? O que você pensa a respeito? Você tem que brigar até o final mesmo por algo que o Palmeiras acha válido? Já começa a ficar perigoso, o Palmeiras não está numa TV aberta, aparecendo os seus patrocinadores, o torcedor ter o acesso, que a gente sabe que não está fácil, a economia, o torcedor de ter uma TV a cabo, ter um pay-per-view, que é um gasto a mais do que a TV a cabo, você precisa ter a TV a cabo para ter o pay-per-view, para assistir um jogo. Ah, mas tem opção agora pela internet. Você tem que ter uma internet, você tem que ter um computador, um celular, para conseguir um plano de dados, um plano bom para você não gastar. Tem tudo isso, né? Porque senão trava, né? Senão trava e você fica sem pro resto do... Não adianta você assistir um jogo e ficar sem internet para você falar com a família, alguma coisa assim, né? Eu acho que a diretoria do Palmeiras fez muito bem de estressar essa discussão com a Globo. Porque não é possível nós sendo uma das 4 maiores forças do Brasil, campeão brasileiro do ano passado, com o plantel que tem de craques, com um estádio maravilhoso, né? O Allianz Parque, a Globo não fala Allianz Parque, veja, a gente fala isso. Arena do Palmeiras. Arena do Palmeiras, aquilo chama-se Allianz Parque, o naming rights pagou para ter o nome lá. E pegou, né? Porque veio desde o começo. É o Allianz, né? Então, fez bem de estressar porque tem que buscar o respeito à nossa marca. Sim. A marca do Palmeiras é uma marca forte. Eu, como dirigente sindical, viajo o Brasil. Sim. E eu vejo em todo canto do Brasil o quanto o Palmeiras é querido. Você vai no Ceará, por exemplo, tem uma torcida enorme do Palmeiras. Você vai em qualquer canto, Paraná. Ou seja, Palmeiras e Globo estão perdendo dinheiro agora nessa quebra de braço. Eu creio que deveriam chegar, ambos têm que ceder. O Palmeiras tem que ceder um pouco, a Globo tem que ceder um pouco para resolver. Porque o torcedor está conosco, direção do Palmeiras, até agora, no enfrentamento com a Globo. Mas a partir que os jogos começarem e a gente não puder assistir o jogo, como assistimos agora quarta-feira, só pelo rádio, sim, já começa a deixar a gente um pouco chateado, né? Ou mesmo quando a gente viu lá no Peru, pela internet, foi muito difícil, mesmo quem tem plano de dados bons, a transmissão, a primeira experiência, as dificuldades, as paralisações, né, todos trava, e deixa a gente mais nervoso. Ou como a gente viu nas manchetes da semana do jogo de quarta-feira, as pessoas foram para um bar para ouvir o jogo, está lá transmitindo o outro jogo, né? Da tarde está, porque
pay-per-views da tarde estavam passando os demais jogos, né? Então eu acho que estressou o máximo. Negociação é uma coisa muito interessante, é rua de duas mãos. Vamos tentar a aproximação sucessiva. Você estica a corda, mas não deixa rompê-la. Deixa ver até onde chega. Aonde chega. E, bom, avançamos, vamos discutir, porque é o início de uma nova era de discussões. O Palmeiras está se colocando, eu acho importante que se coloque, e nesse sentido que agora tentar fazer um fechamento com a Globo tem procurado também ceder, que o Palmeiras ceda e a gente tenha isso. E já comece a negociar para o ano que vem. O que ocorria nos anos anteriores, e é bom registrar isso, é que por problema financeiro do Palmeiras, ele chegava num determinado início do ano, ele já tinha antecipado receita, ele ficava à mercê dessas coisas, então ele tinha que assinar qualquer coisa. Sim. Hoje, felizmente, o Palmeiras tem uma gestão financeira e que não precisa disso, mas então dá espaço para ele negociar um pouco mais pesado. E o que nós queremos como palmeirense, como direção, que sou lá do Conselho, é que o Palmeiras seja respeitado no seu tamanho, no valor da sua marca e que, acima de tudo, todo mundo tenha a consciência da necessidade de respeitar um clube que está muito bem organizado, tem um time de craques, tem um belo plantel, um belo estádio, uma torcida maravilhosa, está entre as 4 maiores torcidas do Brasil, tem que ser respeitado isso. Rompimento é muito radical, né, Neto? Acho que não vai acontecer isso, né? Eu sou contra qualquer radicalismo, né? Eu acho que a gente tem que estressar, tem que discutir, mas também tem que chegar uma hora de tentar uma conciliação. Eu sou muito da conciliação, viu, Fred? Eu acho que você pode pregar algumas coisas para já olhar para o futuro. Então, este ano fazemos dessa forma, mas já estamos... Sim. Que você já sabe que o ano que vem queremos desta forma. E você avança. Apesar que se acertar agora, o contrato seria mais longo, né? Vai acertar um contrato já mais longo. Então, a conversa vai ter que ser mais... Já está sendo, né? Mais séria para isso, Não, né? Eu acho que... 3 anos. Eu acho que tem que estressar essa conversa, porque realmente se deixar, vamos ser menosprezados, e eu acho que nós não podemos fazer com que a marca Palmeiras, o nome desse gigante que é o Palmeiras, não pode ser desprezado nessa conversa, não. O Antônio Neto, a gente já disse aqui também, conselheiro do Palmeiras. Você já aprendeu um pouco da política do Palmeiras, Neto? Onde, quando parece que tudo está tranquilo, não está tranquilo? Eu estou engatinhando lá dentro. Eu sou frequentador de estádio, né? Eu sou o cara que... Eu dou risada porque na década de parece que está tudo bem, sempre acontece alguma coisa. Na década de 70 eu estava nos alambrados do estádio, eu gosto de ver jogo próximo, mas nunca gostei de quem fica criticando o nosso patrimônio. Então, sim, quem sentar do meu lado, falar mal do meu jogador, vai ouvir de mim, porque é patrimônio do clube. Fala mal do outro jogador, do outro time, do juiz, o que quer. Mas nem depois do jogo, né? Você não resiste, dá uma cornetada? Não. Eu joguei bola, Fred. Quem joga bola sabe que é difícil. Essa brincadeira, essa até minha avó fazia. Você era bom, né? Ou era... Não, eu sou ganso. Se fosse bom, eu ia viver de futebol. Mas eu joguei no São Bento, lá em Sorocaba. Legal. Mas é questão de aspirante, sim, juvenil, sim. Essas coisas todas. Mas veja você, quem jogou bola, futebol é uma coisa deliciosa, mas é difícil. Sim, né? Eu vejo você lá apresentando o chute lá no Juventus, vê como a molecada, tem gente que chega grande lá, sem goleiro, não põe a bola no gol, não chega no gol, não põe a bola no gol. É isso aí. Vazio. É muito difícil. O futebol, eu discuti isso uma vez com um americano, que ele falava que não gostava de futebol, e eles adoram basquete. Eu falei, basquete é natural. Você faz tudo com a mão. Sim. Você tem é muito afinada a mão para todas as coisas. Desde pequeno você aprendeu a cortar, aprendeu a costurar, tudo. Futebol é antinatural, é qualidade com os pés. Imagine o controle de bola que eu vejo que alguns jogadores brasileiros têm, né? Vamos lembrar aí o Ronaldo Fenômeno, o Ronaldinho Gaúcho, Djalminha, tantos Alex. Outros, né? Que não é natural. Então é difícil o futebol. Então, agora, são manhosos, o jogador é bicho manhoso. Então, por isso que precisa ter uma boa comissão técnica, uma boa organização. E, felizmente, eu acho que o Palmeiras está caminhando para isso. Agora, a política interna do clube é um problema. Isso não é no Palmeiras, viu? Você vai ver qualquer clube, porque tem duas coisas lá. Uma coisa são aqueles que são apaixonados pelo time, sim, e outros que são pelo clube,
que pode não ser nem palmeirense. É verdade. Porque são frequentadores do clube, sócios do clube, que moram na redondeza do clube do Palmeiras. Então tem que conciliar essas duas coisas. E não é simples. Porque a grande visibilidade do Palmeiras é o futebol. O orçamento, 60% ou 70% do orçamento do Palmeiras é futebol. Antônio Neto, mais uma vez, muito obrigado pela entrevista, pelo papo. Espero que você tenha gostado. Eu adoro, sempre. E sucesso para você, tanto aqui no sindicato, no PDT, como conselheiro palmeirense. Quem sabe que tem uma boa caminhada. Esse ano 3 campeonatos pela frente aí, vão ser campeões 3 vezes. Boa sorte para você. Para nós, obrigado. Agradecendo ao Antônio Neto aqui no A Bola Não Para, que sempre tem uma entrevista inédita toda semana e tem extras, né? Entrevistas extras, além do programa normal no canal de São Paulo, também no meu canal no YouTube, no canal do Fred Júnior, sempre uma entrevista para você, falando de esporte, de futebol, hoje falando também de reforma da Previdência, mas também puxando do lado do futebol do esporte. Eu conto com a presença de vocês no nosso próximo programa. Até a próxima.